Entrou. Caiu. Gente, vem, Luz. A galera tá entrando. Estão entrando já? Tá. Se. Ai, peraí. Vou olhar pelo meu Facebook também. Mas acho que não, já começou. Até mandar no grupo do cursinho. Esperar mais um minutinho e a gente começa. Se você quiser começar, Flora. Pode? Pode, acho que pode. O pessoal tá entrando já? Então, porque vai ficar variando, então é mais fácil a gente começar. Tá, Já deu 2 minutos. tá. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Letícia, estou aqui junto com o Edson, somos professores do cursinho. Mais uma vez, trazendo mais um convidado para as nossas lives aqui do Fiz Curso. E hoje a gente trouxe a Suelen, ou a Sue, como ela prefere ser chamada. Vou deixar ela se apresentar, falar um pouquinho dela. Hoje a temática que a gente trouxe, em que ela vai falar, é sobre autonomia intelectual e ativismo político. Ela falar um pouquinho dela, sobre a trajetória dela, as vivências, e muita referência, né, Su? Tem bastante coisa para a gente estudar em cima dessa temática. Pode falar. Tá aberto? Bom, boa noite a todos, ou boa tarde, como vocês desejam se identificar. Um axé para chegar na casa de vocês. Muito obrigada, Flora, muito obrigada, Edson, pelo convite, também a professora Nathalie, e ao cursinho, o Fiz Curso, é isso? Que é o Isso. curso popular, né, da UFSCar, aí de Araras. Uma boa noite, Flora me apresentou, meu nome é Sue, eu tenho 23 anos, né? Sou uma mulher jovem, africana, e tenho uma caminhada aí que eu vou trocar com vocês, certo? Eu gosto de me colocar politicamente, então eu também sou da comunidade LGBT, me identifico como panromântica, também expresso muito, me identifico muito com a cultura Rastafari, e vamos que vamos. Sou multiartista, cantora, compositora, educadora cultural. Também sou dona de um varal de poesias que que eu ocupo como uma obra nas periferias daqui da cidade de Araraquara. Sou estudante de requete. Requete, para você que não sabe, é filosofia africana, né? Então nós vamos falar um pouquinho disso também para refletirmos sobre o que seria a autonomia intelectual. E também sou integrante do coletivo Cadê Tereza, a qual a Flora também participa. Né? E vou trocar uma ideia hoje com vocês sobre autonomia política, autonomia intelectual e o ativismo político. Esses termos, eles se interligam, até por isso que eu me confundi, né? E eu acredito que eu quis apresentar ele para vocês, porque durante o meu processo de formação, enquanto mulher preta, e todas essas nomenclaturas que eu falei para vocês, de profissionalidade,
se direcionam através desses caminhos, né? A autonomia intelectual vem através da busca daquilo que eu quero ser, daquilo que eu estou entendendo enquanto mundo, daquilo enquanto eu entendo como educação, e recebo também enquanto educação, e busco. E depois vamos falar sobre ativismo, que a gente faz uma síntese de tudo e coloca toda a teoria, todo o plano de pensamento em ação. Meninos, vocês querem falar alguma coisa? Eu posso já começar? Não, já pode embalar. Já pode, tranquilo. A gente vai ficar aqui mediando, mas fica à Bom, vontade. eu escolhi falar de autonomia intelectual e ativismo, né? Por conta dessas duas trajetórias. E por que sobre autonomia, né? Sobre essa autossuficiência. Eu, Suê, me identifico enquanto uma mulher autossuficiente e que se autonomeia, que se autogesta. Por quê? Tive uma trajetória muito difícil e esse processo de se formar, ser alguém que vem muito nesse processo de adolescência, e estar no período escolar, onde a gente tem que fazer certas decisões, eu, Suê, tive um processo muito violento, uma imposição muito grande para a busca desse processo de formação, até mesmo por ser mulher preta. Então, ou você joga com a sua inteligência, ou muitas vezes você joga com a sua mão de obra, com o seu serviço, né? Nesse jogo do que eu vou ser. E foi de uma forma violenta que eu descobri o que eu gostaria de ser, porque me frustrei no meio do caminho, ao ver que o que eu queria realmente não seria possível de primeiro momento, né? E aí, colocar o pé no chão, saber que quando fiz 18 anos, as coisas teriam que andar de uma outra forma, visando essa questão do capital, de ter que se manter, ter que ajudar a família. Então, sendo mulher preta, estando já numa instituição pública, sempre estudei em escolas públicas, dentro dessa conturbação de buscar o que vou ser, né? Começo a refletir em cima dessa violência e vejo que só de maneira autônoma vou conseguir trilhar certos caminhos. Gosto de falar isso porque, por exemplo, sofri muitos casos de racismo durante o meu ensino fundamental e o meu ensino médio. E muitas vezes via que o que estava dado, estava dado. Eu estava sendo vista como corpo marginal, periférico, como minoria. Mas, ao mesmo tempo, aquela informação que estava me sendo dada por determinados professores, determinados docentes, ainda não me completava. E aí eu ficava num enigma muito grande. Será que isso que eu estou aprendendo é realmente o que eu tenho que aprender? Né? E essa imposição de tipo, beleza, isso daí é legal, isso daí percorre o campo da profissionalidade, da gente se engajar, ter formação, ser uma pessoa mais madura. Mas será que contempla realmente o meu ser, né? Porque na escola eu sempre fui uma menina que gostava muito de estudar, mas ao mesmo tempo gostava muito de falar, mexer com arte, tumultuar a sala. E aí eu refletia, né? Como que isso não estava me afetando, como esse saber não estava me afetando e como que eu ia lidar com isso. Porque com esses casos de racismo que vinham desses docentes, muitas vezes, e funcionários da escola, não só o ciclo de amizades, colegas, tudo mais que a gente entende, que é reprodução de várias violências que essas mesmas pessoas vivem também, mas esse ciclo docente que possui um conhecimento a mais, também me afetava por conta do racismo. E aí comecei a refletir qual era realmente a educação que eu estava absorvendo, certo? Até que um dia eu sofri um caso de racismo muito grande, eu já estava no meu terceiro ano de ensino médio. Não vou relatá-lo aqui, porque a gente está falando sobre perspectiva de vida, não vou falar sobre minhas violências, né? Vamos construir. Bom, a partir desse momento,
eu comecei a escrever mais, colocar mais justificativas, buscar mais dados. E até nesse dia que ocorreu o caso de racismo, eu promovi um documento para justificar tudo o que a docente tinha falado. Por quê? O que a gente faz quando sofre esses tipos de violência e imposição? Logo cria uma afro-revolta ou até mesmo uma revolta para você que não é negro, né? A gente cria uma revolta e aí nós não sabemos como lidar com esse conflito da informação que não foi absorvida de um bom jeito ou que não está para o nosso sujeito, né? A gente muitas vezes se revolta. E o que eu fiz? Eu escrevi um documento, eu busquei justificativas, eu busquei referências contemporâneas. Eu não estava nem aí se o texto estava errado, mas eu queria justificar a ela que as coisas não eram daquele jeito, que eu pensava de uma outra forma. Bom, a partir disso comecei a me engajar. Isso foi no ensino médio. Aí então eu vejo que eu sou uma pessoa política, uma minoria, algum ser que, dentro da sociedade, vive questões e problemáticas que atingem o seu período de formação, né, de maturidade também. E aí eu falei, pô, pera. E saí do ensino médio com essa reflexão. A gente continua, enquanto mulher preta, eu acredito que antes de 2016, gente, muitas coisas para minha geração ainda não estavam escurecidas. Então, quando eu desperto essa questão do racismo, eu não coloco já de primeiro momento em prática certas percepções. Por quê? O que acontece? Nós somos negros e a percepção só vem a partir da leitura do outro, certo? E enquanto eu não fui lida pelo outro, apenas lida por mim mesma, eu continuei vivendo minha rotina normal de ser preta. Então, a minha cultura estava ali. A minha família era toda preta, os nossos costumes são pretos. Então, antes de 2016, que começou a aparecer as pautas dos movimentos sociais na internet, eu ainda vivia como um ser político. Lógico, com toda a existência de uma mulher preta, mas entendendo outras problemáticas. Por exemplo, estava na época do golpe da Dilma, né? Estava tendo a questão das taxas de ônibus que tinham subido, e aí estava tendo várias manifestações. Então, eu estava engajada mais na política de uma maneira mais geral. E aí eu começo a ocupar políticas públicas daqui do município de Araraquara, né, através dessa intelectualidade, que eu chamo de pensamento crítico, né? Quando a gente começa a enxergar criticamente, nós começamos a exercer a nossa intelectualidade, né? E isso não é a única coisa do que é ser intelectual, mas um dos primeiros pontos que você tem que despertar aí no seu ori, na sua cabeça, é que você tem que começar a ser crítico. Você tem que começar a perguntar, você tem que começar a duvidar. Foi isso que eu fiz lá durante todo o meu ensino médio. E cheguei até a fase de me formar, me formei. Estou formada no ensino básico, gente, ensino fundamental. E aí, durante esse trajeto, eu era religiosa. E poucas vezes eu pensei em ensino superior. Eu fazia curso técnico no industrial aqui em Araraquara, ocupava tudo quanto é coisa, fazia oficinas culturais, tudo quanto era curso, eu pegava e fazia. Porque na época também tinha passe, então a gente aproveitava as políticas dos estudantes, né, gente? Mas aí, nesse processo, eu comecei a despertar na minha cabeça certas rememorações da minha infância e pré-juventude, que é muito importante para a gente entender esse caminho da autonomia intelectual. Fazer uma rememoração. Então, você que está aí hoje assistindo a gente, faz esse processo de lembrar quando que você começou a despertar coisas que fazem link com a sua formação, ou com o que você gosta profissionalmente, ou com o que você gosta que vai levar para a sua vida toda. Eu comecei a fazer esse processo de rememoração.
E na minha família, tem um homem negro, ele é trainer hoje, professor de educação física, que é o meu tio. Ele foi o primeiro homem da minha família a fazer faculdade particular. E eu lembrava que eu trocava muitas ideias com meu tio quando era pequena, e eu tenho várias fotos com ele, no quarto dele, tocando violão, na sala, tipo, com a minha mãe e minhas tias também interagindo ali. E meu tio, ele sempre foi um homem preto intelectual, é um homem preto artista, né? Tinha uma banda de metal. E aí comecei a fazer essa rememoração, falei, mano, eu acho que eu vou fazer faculdade, sabe? Todas as minhas amigas da minha religião, que eram a maioria, né? Estavam querendo ir para medicina, estética, e eu não pensava muito nisso, porque eu era bem rebelde durante esse tempo da escola. Então, quando você promove pensamento crítico cognitivo, que seria assim, na margem de, tipo, aprender através da sua memória, da sua expressão, da arte, da linguagem da literatura, poucas vezes você pensa em direcionar o seu conhecimento para uma coisa só, certo? E aí, fazendo esse processo de rememoração, eu falei, mano, eu posso fazer uma faculdade. Aí tem essa questão dos, como que chama, gente? Dos testes vocacionais. Fiz vários, continuando, sim, ocupando políticas públicas, por exemplo, essas feiras que tem de universidade, né? Sejam elas particulares ou universidades estaduais ou federais, que elas abrem para a gente conhecer os cursos. Então, eu ia lá, eu via tudo. Lógico, tudo isso no meio da branquitude, tudo isso no meio da branquitude e de pessoas que se acham superior por conta de renda e tudo mais. Mas eu não deixei de me engajar, porque uma das coisas que eu aprendi com os atos de racismo que eu sofri é que se eu gosto muito, e eu sou estudante de filosofia, né? Se eu deixar o meu vazio me corromper, isso vai virar ignorância. Então, esse vazio tem que ser preenchido por muitas coisas. Platão já dizia, né? A fome é um vazio no bolso, e a ignorância é um vazio para a alma. Então, tipo assim, tudo qualquer coisa eu vou colocando. Eu vou colocando, depois a gente vai filtrando, vai fazendo rituais de limpeza. Mas vamos absorvendo políticas para alcançar nossa formação. Enfim, fiz essas feiras, esse processo de rememoração. Falei para mim mesma, eu vou fazer faculdade. No primeiro momento, eu não pensei em um cursinho particular. Eu não pensei em um cursinho popular, perdão, a falta. Eu não pensei em um cursinho popular, por quê? Todas as minhas amigas do ensino médio foram para um cursinho particular. E logo em seguida, depois de um ano de sair do ensino médio, elas entraram no curso que elas queriam. Ou até mesmo, tipo, dentro do cursinho, elas acharam um outro caminho e foram fazer curso técnico e tudo mais. E eu, enquanto uma mulher preta, uma das minhas carências foi sempre falar para minha mãe que eu queria muito, muito me dedicar a um cursinho popular e que ela fizesse o esforço de pagar esse cursinho para que eu pudesse alcançar isso que eu queria como objetivo, porque era válido. Só que assim, essa é a minha experiência, certo? De optar por um cursinho particular. Por quê? Dentro desse cursinho que eu ocupei, só existiam 3 pessoas pretas que eu me via representada. O diretor desse cursinho era preto também, só que é muito difícil ainda você não se ver representado num ambiente em que você vai estudar. A gente tem que se desconstruir dentro desse patamar de. Eu sou muito a favor disso e hoje eu reflito sobre isso. Desse patamar de que eu preciso conseguir as coisas mais rápido e é por meio de instituições privadas que eu vou conseguir isso, sabe? Por quê? Dentro desse processo de cursinho, uma das coisas que eu aprendi é ter calma. Nós não sabemos tudo e nós não precisamos saber tudo de primeiro momento. Lógico, nós devemos ter objetivos. Se o seu objetivo é passar em exatas,
foque. Se o seu objetivo é passar em humanas, foque. Mas, se o seu objetivo é descobrir o que você vai fazer, ou para a vida toda, ou por um determinado tempo, deguste o seu estudar. Vá com calma. E, principalmente, escolha coisas que vão te representar. Escolha espaços que vão estar construindo com você também essa intelectualidade. Por quê? Adentrando ao cursinho, eu me afasto um pouco de várias coisas políticas que eu vou descobrindo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho professores maravilhosos dentro desse cursinho particular, dois professores em específicos que são pessoas pretas. Se vocês puderem procurar esses docentes também, ou o conteúdo deles, é o professor Geander Barbosa e Rafaela. O sobrenome da Rafaela eu não lembro, mas eu posso passar o link aqui também. São professores de Sociologia e Filosofia, a Rafa é de Geografia também. E eles me mostraram que estudando, mesmo que dentro do cursinho, onde você tem objetivos, você pode traçar estudos também políticos, colocar os seus estudos em outras dimensões também, para que isso não fique tão maçante e para que essa síntese não fique rasa, né? Porque a gente descobre muito nesse período de cursinho. Eu acredito que tudo que você conhece durante o cursinho, você não vai experimentar mais na faculdade. Assim, é um processo em que, tipo, você está degustando de novo as suas matérias do ensino médio e fundamental, está fazendo aquele processo de rememoração e lembrando, cara, de qual área eu gosto mais? Durante a minha infância, com o que eu sonhava? Era com as estrelas? Será que eu vou ser físico? Será que eu construía casas com Lego? Será que eu vou ser engenheiro, arquiteto? É passar por esse processo de rememoração. Só que muitas vezes a gente quer passar no cursinho em um ano. E isso não vai rolar, gente. Não, pode até rolar, pode rolar. É só uma experiência que eu tô querendo passar para vocês, né? De tipo assim, cara, isso fode, a gente tem que pensar na nossa saúde mental, principalmente em tempos de pandemia, onde as pessoas, o MEC tá querendo socar o Enem na gente, num tempo em que a gente deveria estar parado e fazendo também essa reflexão sobre o que vamos fazer agora, qual é o nosso futuro, o que eu já tenho de formação para dar sustentabilidade para a minha vida agora, sabe? Profissionalização não é só as nomenclaturas da profissionalidade que a faculdade apresenta para a gente. A gente tem a área do serviço público, né? Dos servidores públicos, a gente tem os concursos, a gente tem os educadores que são oficineiros, as pessoas que mexem com a cultura, a gente tem produtores de evento. Então, nós temos vários meios para expor aquilo que nos formou. Só que é preciso fazer esse processo de rememoração. E a vida nos dá várias possibilidades e pausas e fases para que a gente passe por esse processo. Então, a minha dica é para você que está aí no cursinho, que você pense, comece a fazer esse processo de rememoração e perceba que muitas vezes o que você já é e o que você já foi possui detalhes desse processo aí que você vai escolher para sua carreira, para sua missão de vida, para também seus estudos, porque, enfim, não que a gente não chega numa profissionalização, mas a gente vai tem pessoas que optam pela pesquisa sempre. Então, pelo que você vai estar pesquisando? O que você vai estar pesquisando na sua vida, sabe? E que isso faça parte da sua subjetividade, né? É uma das coisas que eu quero falar aqui. Porque essa rememoração é um processo de cura dessa violência imposta sobre quem você tem que ser ou quem você é de primeiro momento, saca? Todo esse processo de busca da autonomia intelectual é um processo de cura. Você percebe que muitas vezes você já está sendo e você elimina várias ansiedades que o sistema tradicional te coloca. Da gente nascer, crescer, ter que se formar, trabalhar e morrer.
né? E pensa, durante um ano você pode fazer um curso especializado em dublagem, certo? E aí depois disso você faz uns 2 anos de curso de audiovisual. E aí você pode fazer o seu próprio trabalho, entendeu? Você pode movimentar sua própria marca, sua própria empresa. Então, pense em coisas que te formam para que você jogue isso para sua perspectiva de futuro e comece a transformar tudo aquilo que você é e reorganizar esse processo para que essa formação venha. E um dia ela chega. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Um dia a autonomia chega. E foi bem demorado esse processo. Eu passei pelo cursinho, passei em filosofia na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, que fica em Minas Gerais. E quando eu pisei o pé em outro estado, porque sou daqui do estado de São Paulo, Araraquara, aí eu fiz um outro processo de rememoração, de entender que eu já fui uma menina que saiu do ensino médio com vários conflitos de identidade. Me firmei no cursinho, conhecendo essas pessoas que estavam lá me dando barato, esses docentes. Também, uma das meninas que eu disse para vocês, dessas pessoas que são pretas, virou minha amiga íntima. Nós formamos um coletivo, né? Esse coletivo também parte de um cunho intelectual, onde nós, pessoas do nada, nos juntamos para falar e nos questionarmos. Opa, percebi que sou preto. E aí a gente trilha toda uma trajetória de também buscar uma identidade através da autonomia intelectual. Então, nós pegamos documentos, leis, a gente pega livros, a gente pega imagens, porque todo o processo de intelectualidade é feito à base de pesquisas, observações, coletâneas, transformações, entendimentos, críticas, e aí a gente foi juntando tudo isso e formou o coletivo Cadê Teresa, da qual eu sou integrante, e a cada dia que passa a gente vai buscando mais informações. Eu, em específico, Suê, sempre gosto de entender que agora, enquanto pessoa preta, é meu dever ler livros pretos, já que descobri que sou preta, já que descobri que pessoas pretas também existem, que a intelectualidade preta existe, porque não foi só eu que pensei que devo estudar por conta própria. Não foi só eu que pensei que devo me movimentar contra a corrente desse sistema tradicional. Outras pessoas pretas também pensaram isso. Porque quando acontece toda essa movimentação contra a corrente, é como se toda a vitalidade dessas minorias se movimentassem também. Foi isso que eu falei para vocês dessa questão de estar me movimentando enquanto política no tempo do golpe e também de estar movimentando no tempo do cursinho, né? Eu queria passar para vocês algumas referências, então, que me despertaram, me fizeram despertar para ter um pensamento crítico a mais para com o mundo, né? E tentar entendê-lo de uma outra forma. Muitas vezes a gente chama isso de vamos criar teorias da conspiração em cima daquilo que já está dado. Não. Uma das coisas que eu estudava na universidade é a utopia. E a utopia é uma prática que existe. Se nós imaginamos e buscamos e exercemos isso, ideologias que nós queremos durante o nosso dia a dia, e buscamos ela e firmamos a certeza sobre ela, nós conseguimos viver utopicamente em bolhas. Por exemplo, estou muito satisfeita de estar com 2 pessoas pretas aqui, mediando essa mesa, e para mim isso já é uma perspectiva futurista de que toda essa ideologia que penso já está dando certo. Bom, queria passar para vocês alguns livros.
Edson, você vai subindo os nomezinhos? Pode ir falando que aí eu vou jogando aqui na tela. Tranquilo. Beleza. O primeiro livro que eu quero falar para vocês é Os Gênios da Humanidade. Ele eu descobri durante a universidade, quando começo filosofia, e é um livro de extrema importância para que a gente entenda que toda essa estrutura genocida, racista e também patriarcal é construída muito antes do processo e o período do pensamento da colonização, né? A raiz está muito mais a raiz está muito mais antes, é, no quesito tempo histórico da filosofia grega. Lá na Grécia, vários pensadores já tinham pensamentos de planos racistas, né? O que fere muito do que da ciência, tecnologia e inovação africana, que é o que apresenta nesse livro, Gênios da Humanidade. Nesse livro tem vários cientistas, várias pessoas intelectuais, várias pessoas do campo da medicina, da tecnologia. Tem todos os prêmios Nobel também. Que intelectualidades pretas pensaram? Em cima também contrapondo e dando ênfase que toda essa estrutura racista foi criada muito antes, né? A gente tem aí, por exemplo, antigos faraós, pensamentos de antigos faraós, dados por egiptólogos, falando sobre a transição da linguagem, como que nós nos modificamos através da linguagem, como que a nossa cultura, né, sujeito se modificou através da linguagem, e várias outras coisas. E o pensamento filosófico branco, estrutural, conservador pensou, né? Então, esse livro é de extrema importância para que você entenda que o início ele é africano e ele foi roubado, certo? Conheça esse livro, ele tem muitas imagens, é maravilhoso. O segundo livro é Necropolítica, do Achille Mbembe, né? Necropolítica pensa a resistência, sacrifício e o terror das formas contemporâneas de subjugar a vida e a morte. Ou seja, Achille Mbembe ele faz um ensaio de como que o sistema planeja uma estrutura para que, pensando que nós, pessoas pretas, estamos resistindo, falando que estamos resistindo, ainda assim estamos sofrendo a morte em dobro. Né? Eu gosto muito do Necropolítica, que no final ele fala sobre a questão do suicídio, né? Que poucas pessoas entendem que quando uma pessoa preta morre de suicídio, é um caso de racismo, é um caso de necropolítica, né? E aqui em Mbembe relata muito bem nesse ensaio da necropolítica. Outro livro do Achille é A Crítica da Razão Negra. É um livro que eu estudava na universidade e eu fazia link com essa questão da utopia, né? Esse livro, ele fala sobre a evolução racial na Europa, resgatando o conceito do que é ser negro e do que é ser branco. Então, ele mostra também um pouco do que os gênios da humanidade vêm trazer, de que foi um plano e de que realmente a ciência nos mostrou e nos colocou no Ocidente como objeto de mercadoria. É muito pesado pensar nisso, mas eu acredito que são travas que o estudante tem que ter para que ele entenda que toda a informação que ele vai receber da grade dele, do ensino educacional tradicional, talvez seja uma primícia inválida. Premissa é toda a frase que busca argumentar um argumento válido, né? Então, eu penso que muito do que a gente aprende nas instituições, nas grades, por ter transitado
entre já ter alcançado a universidade e agora ter optado por trancar a universidade, eu penso que muitas das premissas são inválidas e muito do que a gente aprende não é verdade. E que nós temos que buscar criticar isso para aprender realmente e dar validade a uma teoria que capture realmente toda essa existência de vida histórica. Enfim. Outro livro levíssimo, maravilhoso. Quando eu falo levíssimo, gente, é pedrada, só negrona. Eu Sou Atlanta. Eu Sou Atlanta é a trajetória da Beatriz Nascimento, uma intelectual preta maravilhosa. A gente está aqui falando de intelectualidade, mas tem muitas pessoas pretas que falam assim: ah, tá, sua intelectualidade chega lá na periferia? Chega. Hoje eu posso afirmar que toda a didática e pedagogia que eu aprendi durante ser autônoma e intelectual chega assim na periferia. Eu consigo dialogar teorias com as pessoas pretas, não violentando o corpo delas, entendendo que cada um tem seu tempo de expandir sua mente, mas é muito preciso que as pessoas da periferia entendam que a intelectualidade não te engessa, mas traz uma amplitude de conhecimento sobre o mundo, e aí você pode transitar e ser o que você quiser. Só que a gente não pode ficar sempre enganado, certo? Não podemos. Pensar na Dor, da Muniz Sodré. Fala sobre a transcultura entre a violência e o pensar do existir. Então, Muniz Sodré, ela te dá métodos para você viver de maneira contracorrente, novamente, vou repetir essa frase, só que transcendendo a cultura ocidental. Não é nem voltando para trás. Ela faz um relato sobre a cultura Nagô, mas ela pensa uma perspectiva futurista para que as pessoas reflitam como que devemos existir depois que entendemos que fomos um povo que sofreu todo um roubo e um embranquecimento, né? Moni Sodré, Pensar na Lua. Gente, esse livro é muito importante, bem levinho também, maravilhoso. Entre esses outros, gente, tem muito mais. Um Defeito de Cor, Quarto dos Despejos, da Carolina Maria de Jesus. Gosto também da autobiografia do Malcolm X. Gosto também da Chimamanda, Como Pensar, Como Ensinar as Crianças a Ser Feministas. O Edson vai colocando aí. Franz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, é muito importante. E eu gostaria de indicar para vocês que estão aí buscando autonomia intelectual nesse período de quarentena, nesse período de vida também, que há muito tempo você estuda por si, gosta de buscar coisas, conhecer coisas. Eu gostaria de indicar para você a plataforma Google Acadêmico. O Google Acadêmico é uma plataforma que a universidade apresenta para a gente, mas que todo mundo pode acessar e que eu só fui descobrir quando cheguei na faculdade. Se eu tivesse descoberto antes, mano, eu seria muito foda mais ainda. Porque lá tem todos os documentos de tese, iniciação científica, pesquisa científica, que as pessoas da universidade fazem. Não tem todos, mas as pessoas disponibilizam lá. E os professores indicam bastante o Google Acadêmico. Então você vai lá no seu Google normal e digita Acadêmico. Vai aparecer no primeiro link Google Acadêmico. E lá você coloca assim, ó, por exemplo, quero estudar sobre feminismo negro. Coloca feminismo, ponto vírgula, negro, ponto vírgula. Você vai achar documentos, lá também tem as indicações dos autores. Eu tenho alguns autores para falar aqui para vocês. Sueli Carneiro, Catiúcia Ribeiro, Renato Nogueira, Asa Ligieri, Djamila Ribeiro, Luana Tolentino. São autores que eu encontrei na faculdade, são brasileiros, e que eu acredito que para você aí que quer trilhar
uma intelectualidade autônoma. Esses autores falam muito sobre intelectualidade, pensamento crítico partindo de você mesmo, das suas experiências. E quando a gente fala desse pensamento partindo de você mesmo, não é no campo de uma brisa vazia, mas sim no campo de você entender que, enquanto minoria, nada vai estar dado para você, a não ser que você procure. Então, se hoje nós, pessoas, se hoje existe um cursinho popular, se hoje existe levantes educacionais, se existe educadores que estão aí fortalecendo a galera no período de pré-vestibular ou também na vida, vamos trocar informações intelectuais sobre nós e nunca esperarmos que o quê? Que determinados docentes ou instituições se especializem. Por quê? Se especializar gera tempo, gente. Gera tempo. Não vai ser de um dia para o outro que uma pessoa vai aprender as coisas. Mas nós, enquanto pessoas, também podemos ser algo. Foi uma das coisas que eu falei com a galera do cursinho hoje de manhã, que nós podemos ser. Nós podemos ser esse intelectual que está falando, nós podemos ser o professor da universidade, só que nós temos que chegar ter objetivo e trilhar uma trajetória. Acho que eu falei um pouquinho demais, eu queria que vocês interagissem agora. Eu tenho um pouco de beber uma água, tá bom? Eu, Como sempre, a gente aprendendo de monte, né? Legal. Eu ia aproveitar o embalo. Você comentou de quando você foi para Mariana, e aí você fez um tempo de filosofia lá, e pelo menos para a gente, assim, que tem contato com você, viu o quanto você voltou diferente, né? Do quanto você absorveu muita coisa lá e quantas coisas você aprendeu e você passou, teve que passar lá para enxergar outras coisas agora, né? Principalmente voltado para a filosofia africana, né? Que eu acho que é o que te rege mesmo, né? Por tudo que você falou, pelas coisas que você acredita. E eu acho isso muito inspirador, muito mesmo, assim. Principalmente para as pessoas pretas, eu acho que você é inspiração. Quem te conhece, quem tem esse contato com você, inclusive seus alunos, né? Aprende muito, assim, e é exatamente isso, esse conhecimento acadêmico, dele chegar nas periferias, ele chega assim, você é uma das pessoas que traz esse conhecimento para cá, né? E aí eu queria te perguntar qual foi assim a maior mudança assim, que você sentiu no tempo que você estava lá na universidade, que você sentiu de diferente mesmo nessa questão dos professores, do conteúdo. A gente conversou hoje de manhã sobre essa questão da gente acabar, quando a gente está na universidade, às vezes a gente foge um pouco das coisas que a gente quer estudar, por conta da gente estar sempre tendo que estudar e tendo que ir atrás desses autores que os professores nos orientam. 99% são autores brancos, né? E até mesmo dentro dos cursos de humanas a gente acaba passando por isso, né? Como que foi esse processo para você de ter que começar essa autonomia, né? Que eu sei que começou de antes disso, mas como que foi durante a universidade ter essa autonomia, sabendo que você tinha outras coisas para estudar, além daquilo que você queria. Legal. Bom, você falou sobre Mariana, né? Eu falei para a galera que eu fui para a UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto. Só que, galera, a Flora citou Mariana, porque Mariana é uma cidade que fica bem ao lado de Ouro Preto, e eu optei por morar em Mariana, por também uma autonomia e entender que eu teria que ir para moradia estudantil, ao lado de pessoas que eu já conhecia e me identificava. Então, eu morava em Mariana, onde teve a situação da barragem e tudo mais, só que me deslocava toda manhã para Ouro Preto para estudar. É isso.
Bom, Lê, eu tive uma mudança muito grande mesmo. Eu acredito que isso vem com a questão da idade. Uma das coisas que eu observo e quero ver muito, que eu pego das minhas referências, é que mulheres pretas se formaram com 34 anos, 38 anos, 40 anos, se formaram mais velhas. Isso quer dizer o quê? Sim, existiu toda uma limitação, uma violência, opressão e racismo para que elas não chegassem na universidade no tempo em que o Ocidente também determina para que os nossos corpos se formem. Mas eu fico pensando que a ancestralidade ela abraça tanto a gente que, como uma próxima geração que vem à frente dessas mulheres negras, eu entendo que esse tempo é o tempo também do meu ori e que eu devo apaziguar toda essa situação e observar como que eu vou viver esse ciclo de universidade, como que vai ser, vão ser 4 anos, né? Então, eu trago um pouco dessa maturidade, dessa referência dessas mais velhas, de entender essa paciência. E também, quando eu vou para a universidade, eu conheço muitas pessoas pretas. Por quê? O estado de Minas Gerais é um estado onde mais tem pessoas pretas. Se eu não me engano, 58% da população é mineira, é preta. E aí, menina do céu, é referência para tudo quanto é lado, né? E as pretonas são bravas. Uma das coisas que eu gosto é que nós, pessoas pretas, nos cobramos responsabilidade. E responsabilidade vem com muita maturidade. Porque você vê ali que não dá para viver uma juventude eterna branca, em que vai chegar uma hora, tipo, em que não vai ter hora. Ah, então a vida vai ser um eterno cursinho. A universidade é diferente pra gente, né? Tipo, a gente chega na universidade, gente, é baba de enquanto pessoa preta. Porque muitas vezes a gente não tem aparato, vai correr atrás de bolsa. E muitas vezes, a maioria das pessoas que estão lá vão para rolê, sabe? Então, ou você firma o seu ori, ou você vai para, tipo, vai perder o seu tempo ali na universidade, sabe? Você vai passar 4 anos e que você nem reparou o que que você fez, né? Então, eu reflito isso também, e aí, essas referências que eu tive na universidade, eu gostaria de citar duas escritoras maravilhosas, que elas têm um livro que se chama Meu Crespo, Minha História, a Valquíria Gabriele e a Micaela Gabriele. Elas são as irmãs transistas. Eu morei com essas duas mulheres maravilhosas. Uma fazia letras, outra fazia pedagogia. E elas me inspiravam muito, porque é preciso cobrar responsabilidade, né, da gente enquanto pessoa preta, e é preciso, tipo, e isso vem desse afeto de, tipo assim, mano, a sociedade está matando a gente, mano, quantas pessoas pretas já não se formaram, sabe? Mano, vamos aqui se ajudar na comida na República. Então, tudo isso vai colocando camadas em você de uma maturidade que o seu corpo preto já está pronto para viver, porque, essas violências são impostas desde muito cedo, e aí quando a gente chega na adolescência, nessa transição para a vida adulta, a gente fala, mano, ou é agora, ou eu vou perder todas as minhas oportunidades. E eu vejo que eu vim com essa maturidade. Por que que eu falo que eu vim? Eu tranquei a universidade, né? Eu tive muitas oportunidades e possibilidades dentro da Universidade Federal. Conheci um coletivo negro, fiz uma viagem ao Rio de Janeiro para fazer um curso de filosofia Ubuntu, que eu gosto bastante. Só que eu tranco a universidade por conta de conhecer essa responsabilidade e conhecer também o pan-africanismo. O pan-africanismo reforça ainda mais essa questão da minha autonomia intelectual, porque eu entendo que só a reorganização política partindo de África vai me dar uma tranquilidade maior daquilo que eu estou fazendo da minha vida, da minha formação, né? O pan-africanismo ele pensa a reorganização de um sujeito
africano, espiritualmente, economicamente. Então, depois que eu fui para o Rio, por essa possibilidade da universidade, eu conheci escolas pan-africanistas, que não dependem de instituição e nem de grade do Ocidente. Né? Lá em Campinas, a gente tem a escola Sankofa, que é a escola de professores pretos, educadores pretos, que montaram ali um processo educacional para que crianças pretas fossem atendidas e educadas através da filosofia africana, das ideologias africanas, né? Um outro tipo de horário para refeição, um outro tipo de cunho intelectual, qual é a matemática que pensamos, também temos matemática africana, né? Então, essa ideologia me faz trancar a universidade e falar assim, olha, eu tenho meu tempo, eu consegui chegar até aqui, eu fiz toda uma trajetória que eu já tenho 23 anos, eu já consegui alcançar muitas realizações, eu já me vi em muitos momentos que eu falei, poxa, eu queria estar vivendo isso, e hoje dei uma pausa, por quê? Tudo isso vem com muito acelero e não é como que eu posso falar? Uma vida cômoda. Tipo, você ter a percepção do mundo não é totalmente suave para sua mente. E aí, se redirecionar para voltar para sua família, fazer essa rememoração, então, olá, será que caiu? Não, tá. Não caiu? Não. Ah, caiu. Ah, agora caiu. Vou falar para ela entrar de novo. Aham. Cadê? Bem. Se é o meu caiu. Desculpa, gente. Ah, tem que. Cadê ela? Entrou. Entrou? Pera aí. Acho que ela tá tentando entrar. Tá aparecendo aqui, mas não tá permitindo. Vou mandar o link de novo. Uhum. Hum. Foi? Deixa eu ver. Ainda não, não apareceu. Ah, a câmera dela, ela falou. Não tá indo. Ai, meu Deus. Ah, não. Nossa. Ela tá tentando de novo, eu acho. Tá, É, não tá indo a câmera, eu acho. Eu acho que é isso. Vamos ver se. calma aí. Não vamos desistir. Então. Eu mandei o link de novo. Gente, calma, tá? Vai dar certo. Pro pessoal que tá na live, que tiver dúvida, alguma dúvida sobre as falas dela, pode mandar as perguntas que a gente vai começar a responder agora também. É, se dá tudo certo, né? Ah lá. Ela tá pedindo ajuda. Manda mensagem pra ela falando pra ela tentar entrar pelo PC. Se ela conseguir, né?
Você está falando com ela? Mandei mensagem, mas não chegou. Mas agora eu mandei no Instagram, vamos ver. Se puder colocar as referências do acadêmico aqui de novo, não sei se o pessoal anotou. Tem aqui. Porque aí depois a gente posta o nome dos livros que ela citou. Sim, acho que você também pode indicar algum livro, né? Mais ou menos nessa temática, você que lê bastante. E eu também tenho um para indicar, que eu comecei a ler recentemente. Ele é muito interessante, que ele fala justamente da história, né? Da ressignificação também. Acho que ele está aqui. Já até sei qual é. Claro que sabe, né? O Movimento Negro Educador. E ele acaba passando, na verdade, por toda a história do movimento negro, né? Desde o momento da abolição, lá em 88. E aí, após isso, a gente também tem a Constituição, esqueci agora a palavra certa, mas ele passa pelo movimento negro assim inteiro, justamente dentro da educação, onde ali, em primeiro momento, não era permitido, né? Não tinha os negros, as pessoas negras não tinham acesso à educação, né? Gratuita e do ensino básico. E aí ele vai contando tudo até os dias atuais. É muito interessante também para quem se interessar, para quem curtir. É da Nilma Lino, ela é também da UFSCar. Eu fui ler o negócio, ela fez algumas coisas na UFSCar também. Federal. Chique. Nossa, eu tô terminando um livro que é da Bell Hooks também. A Bell Hooks, na verdade, ela é dos Estados Unidos, não é brasileira. E o livro que eu tô lendo dela chama Ensinando a Transgredir. Ela entrou? Arrasou! Conseguiu. Eu vou terminando de falar. Esse livro da Bell Hooks, que é o Ensinando a Transgredir, me ajuda muito no sentido de estar num curso de educação, de ser uma pessoa preta, e ele fala muito do feminismo negro também. Eu recomendo muito, porque ele passa por cada capítulo, ela fala de uma coisa, mas principalmente relacionada à vivência que ela teve dando aulas na universidade, participando de grupos de estudo e contando o movimento feminista no meio disso tudo e falando sobre essas vivências dentro da educação. Né? A Bell Hooks, ela afirma muito os diálogos, a pesquisa dela em si, em cima do Paulo Freire, que é um dos autores que a gente vê nos cursos de licenciatura. Enfim, eu gosto muito dela e eu terminando esse livro. Mas eu já li livro da Chimamanda também, como ser feminista. Como ensinar as crianças a ser feministas. Não, é um outro pequenininho. Nossa, não lembro o nome, mas é da Chimamanda. Depois eu falo o nome dele também, mas é um pequenininho também, rapidinho de ler, 2 dias dá para ler, e ela também fala dessa parte feminista. Mas eu também gosto de poesia, então eu gosto da Riane Leão. Eu acredito que todo mundo já tenha visto alguma coisa dela, principalmente no Instagram, porque compartilham muitas frases dela, né? E aí ela tem 2 livros, que o primeiro é Tudo Nela Brilha e Queima, e o segundo é Jamais Peço Desculpas por Me Derramar. E é também com essas poesias de amor, de afeto, afeto preto, sobre violência também, e são poemas bem curtinhos, né? Praticamente um por página. E, enfim, gosto muito dela. Tenho bastante, me apoio bastante assim nas referências que ela traz nas poesias. E acho que é isso.
Eu acumulo bastante coisa para ler e vou lendo aos poucos. E, enfim, a gente tem que passar depois isso tudo para vocês. Su, a gente aproveitou o tempo que caiu para indicar livros que a gente leu para o pessoal, Eu mas estava acompanhando, só não conseguia deu para falar ouvir. e veio Ah, ali. Ai, que babado. Mas volta. mas a gente pode voltar agora. Depois a gente posta todas as referências para o pessoal, as que você falou e as que a gente citou. Mas já vamos puxar o gancho para continuar. Legal. Bom, eu estava falando que é mais ou menos isso, né? Eu volto da faculdade com maturidade e eu começo a entender que, enquanto mulher preta, firmando uma nova linguagem, que seria essa da autonomia intelectual, de saber que o meu povo também produz e de que eu mesma tenho que buscar conhecimento, eu volto da universidade com um pouco mais de maturidade e conhecendo o pan-africanismo, né? Que é onde eu firmo, começo a firmar minhas ideias, é, resgato o meu coletivo que eu deixei aqui durante a minha universidade, mas que muitas não paramos as nossas atividades, né? Principalmente as nossas principais atividades, nós não paramos. E e aí começo a colocar em prática. Eu acredito que durante esse processo de universidade, consegui colocar muita coisa em prática também, daquilo que eu penso, daquilo que eu vivo e absorvi. Que foi fazer e participar da Calorada Preta. Eu não sei se a Araras tem uma calorada preta, mas poderia ter, por exemplo, entendeu? Porque é onde as pessoas pretas de todos os âmbitos do curso se juntam. E aí, sobre o que a gente vai falar? Né? Na calorada preta da UFOP, a gente falou sobre novas epistemologias decoloniais, que significa conhecimentos que descolonializam, né? Quebram todas essas barreirinhas aí, quadrados que a sociedade colocou na gente. E também tive a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro, onde eu fiz o curso, muito bom. Também comecei a entender que tudo que eu produzia enquanto conhecimento intelectual, porque eu comecei a escrever muitos textos, eu comecei a fazer muitos documentos para alcançar políticas públicas, e comecei a entender na universidade que a minha linguagem, que eu pensava que era acadêmica, porque muitas vezes aqui fora a gente faz essa troca de hierarquia, né? Então a nossa comunidade acha que nós estamos sendo formais demais e civilizados demais. Quando eu cheguei na universidade e pensei que eu ia ser o padrão para a universidade, eu me quebrei inteira e falei assim, não é aqui também. E aí eu faço essa volta e falo, olha, vou firmar o meu ori aqui na minha comunidade, porque também tem uma barreirinha aqui, né? Muitas das pessoas, eu repito, pensam que não faz bem pensar criticamente, né? Eu não sei se vocês já assistiram Kirikou, outra referência. Kirikou é uma animação africana que fala de um guerreirinho que ele já nasce guerreiro e defendendo toda a comunidade. E ele fala que um dos problemas da comunidade africana é que o ego permeia ali. Então, muitas vezes a gente já está enraizado numa cultura e acredita que os problemas, as soluções para os problemas que aparecem, já estão prontas e já estão dadas. E Kirikou vem com a novidade de que tem um novo problema, só que é um novo guerreiro que vai resolver. Então, tipo, é isso, mais ou menos essa transição. Eu me perco às vezes, porque eu sou um pouco filósofa. Mas é isso. Essa transição de entender que dentro da minha comunidade tem esse problema de ego que, enfim, muitas pessoas pretas e periféricas reproduzem todas as opressões que a sociedade coloca pra gente, né? Então não adianta a gente, de primeiro momento, saber algo crítico ou intelectual ou de conhecimento maior e querer passar para nossa família, sabendo que elas não tiveram todo o processo de expansão de mente que a gente teve. E isso é violentar os nossos mais velhos. Então, achar que você, tipo, é o que minha mãe fala, né? Ah, a Sueli acha que é sabidona. Muitas vezes eu tive que me calar. Mas se eu não exercer isso também,
eu vou fazer o que o sistema pediu, para que eu seja igual eles, que eu coloque tipo, uma aresta em tudo aquilo que eu já expandi. E não é sobre isso, né? É sobre firmar a linguagem, como disse Bell Hooks, aí que a Flora citou muito bem. Ela também tem um livro que se chama Erguer a Voz, um pensamento feminista. E aí ela fala sobre a gente firmar, assim, tudo que a gente sabe. E voltei fazendo isso, firmando coisas que eu sei. A gente tem aqui umas 5 perguntas Que legal. e, e aí eu vou, na verdade, falar só uma afirmação de uma fala sua. Na verdade, eu me identifiquei com muitas coisas que você falou, em questão do cursinho e tudo mais, e em relação também sobre a rememoração, né? Eu acredito que você havia falado que acontece muito no cursinho, onde a gente acaba tendo a lembrança ali da escola, né? Por mais a maioria dos casos, o pessoal está no cursinho no terceiro ano ou depois do ensino médio, né? E aí acaba trazendo toda aquela memória da escola, de todas as matérias. Mas eu acredito que, pelo menos na faculdade, eu e a Letícia faz bio, né? E no nosso primeiro ano, acho que eu tive muito disso, sabe? A gente teve muitas matérias que lembravam o ensino médio, né? Que foi meio que uma revisão. E aí você começa a pensar e falar: nossa, será que é isso mesmo que eu escolhi? Será que vai ser isso? E eu, enquanto homem preto, também eu acredito em relação ao que você disse de escolha e de meio que não poder errar, né? Eu hoje em dia, na verdade, eu já estou tranquilo quanto a isso, mas no meu primeiro ano eu acreditava que eu não poderia sair da universidade, então eu acabei conseguindo entrar logo após o ensino médio e eu não tinha a escolha de, vou desistir, vou tentar outro curso, vou fazer mais um ano de cursinho e tentar outro curso. Não, vou. Mas hoje em dia acabou já sendo tranquilo com esse pensamento. Mas várias outras falas suas que eu me identifiquei muito também e que realmente é uma expansão, né? A partir do momento que o outro acaba te identificando, você eu acredito que se aceita mais, né? Então, são muitas coisas. Eu gostei bastante, inclusive. A professora Nathalie, ela disse assim, agora eu me perdi. Tá saindo mais perguntas, inclusive. Ela falou: gostei muito das referências, conheço algumas, mas queria, se possível, que se você pudesse dar uma introdução sobre a necropolítica, que tem sido bastante debatida, né, ultimamente. E aí, se você puder dar uma introduçãozinha para a galera que não conhece muito bem, e aí depois a gente vai para as outras perguntas. Deixa eu falar só uma coisa. Eu acho que essa pergunta da Nathalie dá para juntar com a pergunta da Maria Júlia, porque eu acho que elas se somam, talvez, na resposta que a Sue for dar em relação aos acontecimentos. A gente coloca então aqui já. E aí a Maria Júlia falou: boa noite. Quer ler? Quer dizer, Letícia? Poderia falar um pouquinho dessa onda que rolou nas mídias com o Black Lives Matter? Não sei se é. Black Lives O Matter. posicionamento das pessoas me pareceu mais por obrigação do que para buscar a consciência em si e ser antirracista de fato, talvez por uma influência dos Estados Unidos. O que acha sobre isso? Legal. Gostei da pergunta, né? Gostei da pergunta, não é legal a situação, né? Bom, podemos responder então Que é sobre isso, o eu acho que que tem. entra um pouco com essa parte do ativismo político, né? Uhum. Bom, se nós nos percebemos enquanto minoria, nós pessoas pretas, estou falando a partir da minha experiência e pessoa, se nós nos descobrimos enquanto minoria, nós buscamos um tipo de resistência, né? Não é de hoje, e como eu falei sobre a questão dos movimentos sociais se aflorarem, principalmente nas redes sociais, em 2016, também não é desde 2016 que nós temos um movimento negro, sim, unificado. Né? Nós resistimos todos os dias, mudamos a Constituição, promovemos leis, legislamos, agora temos pessoas no executivo,
Enfim, e aí, o que acontece? A partir dessa resistência, nós também nos ferimos. Porque essa resistência vem de uma prática, de uma ação que está no campo do fenômeno. Então, o racismo ele já existe. E essa resistência vem a partir do campo vital desse racismo, né? E aí, o Achille Mbembe, ele fala que esse plano de genocídio também está no campo desse resistir. Porque muitas vezes nós, enquanto pessoas pretas, nos colocamos no campo de fronte para combater o racismo, certo? E esse campo de fronte fere muitas coisas. E aí a gente entra nessa questão do ativismo político que a gente também propôs de falar hoje. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil, o Brasil é o país em que mais mata militantes políticos. A gente vê aí Marielle, que é um exemplo, né? Se nós, pessoas pretas, pensamos criticamente e nos dispomos a nos colocar dentro do sistema para boicotar certas coisas, nós nos dispomos à linha de frente, né? E muitas vezes o nosso corpo cede por isso. Dentro disso está o epistêmico, que Sueli Carneiro fala muito bem, é uma das referências que a gente colocou aí, que é o epistemicídio. Uma das arquiteturas da necropolítica é o epistemicídio. Você mata as pessoas pretas a partir de subestimar e também embranquecer e não valorizar o seu conhecimento intelectual. Então, quando a gente vai para a universidade e o nosso professor ou orientador fala assim que a gente não pode citar autores, a não ser aqueles que já estão na grade, ele está ferindo o nosso epistemicídio. Quando uma pessoa preta fala que fez o seu processo de formação durante a sua vivência de vida com pessoas ali da sua sociedade, de uma maneira oral, científica, nós somos subestimados. E aí, nós morremos pela desmotivação. E isso é necropolítica, né? Isso atinge o nosso epistêmico. Quantos corpos pretos não querem adentrar as universidades, mas ainda assim sua estrutura familiar está desequilibrada e eles não têm um apoio. E aí eles viram mão de obra, certo? Vão para outro âmbito que não seja o da educação, que dá muito aparato para a vulnerabilidade, para você sair da vulnerabilidade. Então, o epistemicídio é um dos aparatos da necropolítica. Uma das outras coisas que eu citei é a situação do suicídio, né? Quando essa necropolítica atinge o nosso sujeito. Então, o nosso raciocínio enquanto pessoa preta não é valorizado, né, filosoficamente. Eu sei que aquele Mbembe, ele cita bastante o... Ai, gente, eu esqueci o nome do filósofo. Começa com F. O Freud, não é o Freud, nem o Franz Fanon. Ele cita um filósofo contemporâneo, eu posso até pegar o livrinho aqui para vocês. Mano, eu vou pegar o livrinho da necropolítica para mostrar para vocês. E aí, ele cita, né, esse autor branco filósofo que fala sobre essa questão do poder adentrar, do poder da morte, né, adentrar o campo do nosso sujeito, nossa construção de ser. Então, para estarmos vivos aqui, precisamos de virtudes, precisamos de dons, né? E quando a sociedade vem com esse racismo estrutural em cima de nós, por meio da instituição, por meio. A instituição que eu falo é a família, são as instituições públicas, os lugares onde a gente mais frequenta. Então, quando o racismo adentra essas instituições, ele fere todo esse sujeito, né? E aí nós temos que reconstruir, só que para reconstruir também fere esse campo do suicídio, e que vai para esse campo do suicídio muitas vezes, porque a nossa saúde mental não está equilibrada dentro dessa necropolítica, que é um dos primeiros campos em que as pessoas não entendem que nós morremos por aí, certo? Quando você fala do cabelo de um pretinho, você já está ferindo toda a existência dele para que ele comece a filosofar, que ele comece a entender sua missão na Terra, sabe?
E isso vai para muito além, porque a gente vê a juventude aí com 21 anos, muitas pessoas trans pretas morrendo porque não veem mais solução, mesmo sendo resistência. Seria mais ou menos isso. Sobre a quesito o movimento, gente, são muito ruins em inglês, tá? Estou aprendendo também autodidata com música jamaicana. Mas, enfim, esse movimento que teve nos Estados Unidos por conta da morte, né, de um rapper, é... enfim, a pergunta dela foi se isso não seria por conta de moda e obrigação, né? Obrigação, no caso, o pronunciamento das pessoas pretas aqui no Brasil. O que que acontece? O racismo existe, ele existe a todo momento. A cada 23 minutos uma pessoa preta está morrendo. Enquanto, mesmo com todo esse poder, ainda sofro racismo. E aí, o que que acontece? Como diz Angela Davis, uma mão puxa o outro, né? E muitas vezes é, eu vejo isso por mexer com o movimento político, o movimento social de juventude. Eu vejo que muitas vezes, enquanto juventude, nós esquecemos do ontem, né? Nesse quesito rememoração. Então, nós esquecemos que as mortes aconteceram ontem e antes de ontem, e que a luta do movimento negro também vem antes. Então, todos os dias nós estamos nos mobilizando. Todos os dias nós estamos fazendo política antirracista. Existem movimentos reais, eles têm nome, assim como o Coletivo Cadê Teresa, que se organiza a partir de documentos para ter Oficializar? isso, para se oficializar, né? Ser visto como instituição, movimento social, protocola as coisas para exercer políticas públicas. Então, esses movimentos, eles são reais. O que acontece? Nós vemos as coisas a partir da TV e das redes sociais. O que é perigoso, né? O que é muito perigoso. Nós podemos ter uma troca maravilhosa e real, muitas vezes, mas muitas vezes também não. Então, por você também ter absorvido que esses movimentos aconteceram diante de uma única coisa, um único ponto, talvez você veja como uma obrigação. O que eu vi também muitas outras pessoas pretas falando, por exemplo, Mali, a cantora Malia se posicionou em uma live falando que ela não queria falar sobre isso, né? Ontem nós tivemos o Roda Viva com o... Ai, gente, esqueci o nome do homem, Silvia né? Almeida, né? Foi Cílio ontem. Como que ele Silvia chama dele? Almeida. Como? Silvia Almeida. Silvio Almeida. Gente, eu conheci ele ontem. Tô sendo humilde aqui para vocês, porque o cara é foda, entendeu? Ele estava no Roda Viva e ele também falou que todo dia nós promovemos linguagem enquanto pessoas pretas. Só que a mídia é branca, né? Nós, enquanto pessoas pretas, estamos pensando no afrofuturismo, estamos adentrando várias plataformas, só que ainda assim, a mídia da qual a gente absorve é branca. E aí, muitas vezes, as pessoas pretas têm que se posicionar por uma obrigação política e por um dever. Só que aí vai de quem quer se posicionar. Eu mesmo, enquanto ativista política, me posicionei, queria ir às ruas, não pude, por conta do coronavírus, não mudo a minha posição. Nós refletimos aqui em Araraquara, enquanto juventude, que os casos eles já estavam aumentando. Se nós aglomerássemos ainda mais, mesmo que dentro das prevenções ou tentando uma intervenção artística para prever o distanciamento, ainda assim íamos prejudicar muito da nossa população, certo? E aí o que, que a gente fez? Online, certo? Igual esse movimento dessa hashtag, né, que foi postar uma tela preta em memória a uma semana da morte desse homem preto. E, enfim, eu acredito que nós devemos nos posicionar sempre que quisermos, certo? A nossa voz é para isso e o nosso pensamento crítico também. Só que no campo da obrigação, uma das coisas que eu não curto é, enfim, isso é nítido, né?
que nós não devemos obrigar, principalmente pessoas pretas, a falarem ou se posicionarem sobre esse quesito violência. Porque a todo momento nós estamos sofrendo violência. E se você quiser, eu não falo só sobre esse homem preto que morreu nos Estados Unidos, mas todas as violências que ocorrem aqui no nosso município de Araraquara, né? Então, tem violência, tem racismo, e isso acontece por minutos, e nós devemos falar sim. Só que não no quesito obrigação. Por quê? Cada um sabe sua colocação, sua formação e seu cunho de responsabilidade. Eu mesmo não me ausentaria, mas eu não parti da movimentação dos Estados Unidos, eu parti das movimentações da região local, das organizações diretamente de São Paulo, onde a gente tem a Frente de Mulheres Negras, a gente tem as mulheres feministas, a gente captou certos métodos de como que isso estava se dando e levou para uma manifestação online que vai continuar. Se chama Vidas Negras Importam e está sendo transmitida pela página do Cotidiano Periférico, que é um movimento de pessoas pretas daqui da cidade de Araraquara que trabalha com mídia. Então, mídia boa é mídia periférica e preta. Mídia Ninja, Alma Preta, Cotidiano Periférico, Jornal Periférico e muito mais. É isso. Eu vou correr aqui com as perguntas. Tem uma pergunta aqui da Tatiane, e ela fala assim: Boa noite, Sue. O racismo está enraizado histórico e socialmente não só no Brasil como no mundo. Você acredita que a população brasileira algum dia vai conseguir ser menos racista? O que podemos fazer no nosso dia a dia para combatê-lo? Tem uma pergunta que eu acho que também encaixa aqui, da Isabelle. Eu acho que é a da Júlia, não é? Que encaixa? Não sei. Pode ler para mim, por favor. Agora eu fiquei em dúvida. Mas o da Isabelle eu acho que encaixa, assim. Ela fala assim: como eu, pessoa branca, posso, eu acho que ela queria falar, né, ajudar nessa luta contra o racismo que está tão enraizado em nossa cultura, sabendo que eu não tenho lugar de fala, desculpa. Já gostaria de agradecer sobre as informações que você trouxe. Legal. Vamos começar então desconstruindo e construindo essa questão do lugar de fala. Não é que você não tenha lugar de fala, pelo contrário. Enquanto pessoa branca, você tem um lugar de fala e você pode partir desse local. E é o quê? Como que eu posso ser uma pessoa branca e ajudar? Talvez eu não tenha um melhor exemplo, porque eu não parto de uma subjetividade branca. Mas, partindo da ideia de buscar métodos de ser antirracista, né? Eu penso que, enquanto mulher preta trabalhando no campo das políticas públicas, eu penso que muitas vezes as pessoas brancas devem e podem fazer a reparação histórica a partir de ceder espaços públicos, né, de referências públicas. Ah, Suê, você está falando para eu ser radical e largar o meu serviço ou largar oportunidades de visibilidade, de emprego e de propostas, enfim, para dar para uma pessoa preta? Sim, eu estou falando disso. E também fazer essa percepção do lugar de fala, que se nós temos um lugar de fala, muitas vezes não precisamos nem partir dele. E falando, eu, enquanto pessoa branca, eu tenho uma amiga preta e não sei o quê. Não, nós não precisamos. Muitas vezes nós precisamos de silêncio e espaço. A maioria das vezes. Então, sim, nós precisamos de políticas mais ativas. Então, se você aí tem uma empresa e é uma pessoa branca, contrate uma pessoa preta. Se você gosta de fazer doações e tudo mais, doe para um artista preto, um estudante preto que está querendo entrar na universidade, um estudante preto que está fazendo cursinho. Uma das perguntas da Mana é se seremos menos racistas um dia. Ontem o Silvio Almeida, assistam essa palestra, gente, no Roda Viva. Ele falou sobre um dia talvez chegarmos a romper com essa questão de raça e chegarmos ao pico
de combatermos só esse problema anticapitalista, né, econômico. Quando percebemos, quem fala disso é o Kabengele Munanga, quando percebemos que o Brasil não, em sua maioria, não possui uma população que, mano, possa falar sobre supremacia branca. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas que no seu histórico familiar tem processo de miscigenação se achando pessoas brancas, se achando pessoas caucasianas, ao ponto de pautar e apontar o dedo para aquele que é o outro. E essas pessoas também passam pelo processo de colonização. Então, tipo assim, quando que a gente vai começar a rever o nosso processo histórico? Entender realmente o que é racismo. As pessoas muitas vezes absorvem pelas mídias e não leem um livro realmente para entender que quem criou o racismo foram as pessoas brancas, a supremacia branca, e que até hoje ela estrutura ele em diversas formas, não somente a da escravidão, e que vem se contemporaneizando o racismo e, e que, tipo, isso é uma criação que não foi nossa, não é dos negros, né? E se tivermos que ser menos racistas, vai partir da lógica de que vamos ter que criar unidade. Mas unidade a partir de quê? Kabengele Munanga fala sobre o negro contemporâneo num livro. E aí ele fala sobre a questão dos povos nordestinos, né? Do Amazonas, povos nativos indígenas. Então, chegaremos a essa unidade? Talvez, mas a gente tem que ser sincero com a história do Brasil e entender todo esse processo. E é com um processo de calma. Não adianta achar que esse problema vai ser resolvido assim à base da teoria. É na prática, é deixando de lado muitos dos nossos privilégios. Né? É isso. Eu ia comentar isso que você falou sobre essas ações antirracistas, né? Vindo de pessoas brancas, que na maior parte das vezes isso acontece só na internet, né? Como um ativismo só na internet, porque na prática a gente não vê isso. Por mais que a gente tenha muitos amigos brancos ou não conheça muitas pessoas brancas, a gente sabe quem está do nosso lado e quem não está na hora do aperto, né? Principalmente durante essas movimentações que vêm acontecendo, que ao meu ver também é uma maneira da mídia tá tentando se mostrar que se importa com a causa, ou como se essas vidas negras importassem só agora na pandemia, porque tá todo mundo ligado nas notícias, nas coisas que estão acontecendo, então vamos falar sobre isso também, talvez as pessoas se importem, né? Talvez depois que a gente volte ao normal, essa hashtag seja esquecida, né? Mas também sobre essas ações antirracistas, eu acho que o consumo de conteúdo, não só de livros, assim, mas de produções mesmo de pessoas pretas, de arte, de música, roupa, né? Que aí isso vai até mesmo com esse movimento Black Money, né? Que vem junto com o pan-africanismo sobre nós, pessoas pretas, também consumirmos de pessoas pretas, né? Mas eu acho que uma ação antirracista também são as pessoas brancas consumirem de pessoas pretas, né? Eu gosto muito de aprender com as minhas mães travestis e irmãs travestis. Vicenta Perrota fez um desfile junto ao São Paulo Fashion Week, né? A organização São Paulo Fashion Week. E no começo as manas colocam uma caixa com um dízimo, falando assim: me dê a minha reparação histórica. E tá na hora dos brancos sacarem os dinheiros, investirem na gente, consumirem a gente, para que esse jogo de imagem seja virado. Né? A gente vê por aí várias imagens brancas, universalidade branca, ainda mesmo aqui em Araraquara tendo lei para que a publicidade capite modelos pretos e que tenha uma porcentagem de pessoas pretas, ainda assim é muito branqueado, visando essa questão
do relacionamento interracial, que é uma problemática muito grande dentro dessa questão da reparação histórica, porque se a gente está falando de manter as pessoas pretas vivas, a gente está falando também de deixar a comunidade delas em paz. E saber que preto tem que casar com preto, preto tem que fazer filho preto também, para que essa comunidade continue existindo. Uma das coisas que a gente leu no coletivo, né, Lê, é que existiu uma lei de branqueamento. Então, se nós estamos embranquecendo, ser antirracista é empretecer as ideias, empretecer a sociedade, entendeu? E aí começa a reparação histórica. Saca o privilégio do bolso e vamos em frente, porque a gente tem muito, né? Eu vejo a situação da pandemia, o quanto os brancos não cuidaram do nosso mundo. Porque a gente, enquanto preto, está cuidando, está no trabalho de base, e aí não se cuida, de repente, um vírus, e aí a gente sofre em dobro. Então, olha para o preto e vê que a tecnologia, a ciência, tem uma mente aí brilhante para recuperar esse mundo e reestruturar tudo que a gente perdeu, né? Su, a gente vai para as finaleiras da live. Tem mais duas perguntas que a gente queria ler para você responder, que aí também já entra nessa questão do ativismo político. Acho que o Edson vai colocar. Qual das duas que você lê primeiro? O quê? Qual das duas que você iria ler primeiro? Ah, tanto faz. Ou eu posso ler as duas e aí ela responde. Lê as duas de uma vez. Ó, a primeira, então, da Júlia Silva. Olá, boa noite. Poderia falar um pouco sobre as cotas raciais e o fato de que pretos, mesmo sendo mais da metade da população, ainda são minoria nas universidades e espaços de poder na sociedade? Legal. E o outro, da Julia Foster, que é professora também do cursinho, ela diz: você acha que no cenário atual seria uma utopia o fim do racismo e a marginalização do povo preto? Tá. Bom, a primeira pergunta foi sobre a questão de cotas, né? Eu sou fruto de cotas também, adentrei a Universidade Federal pela cota racial. E, bom, eu poderia falar um pouco? Sim. A cota nós conseguimos através das lutas dos movimentos sociais, das mulheres pretas que estavam engajadas no movimento de esquerda, os homens pretos também. Então, é uma luta nossa. Uma luta nossa que tem que ainda ser trabalhada muito mais, pois realmente, mana, não alcançamos totalmente a maioria da universidade. Falo isso porque, mesmo adentrando a universidade, tive que fazer o processo de trancar a minha matrícula por estar em processo de vulnerabilidade, passar vulnerabilidade dentro da universidade, né? A gente tem bolsas, mas ao mesmo tempo essas bolsas são pequenas e elas chegam no meio do mês, então a gente, enquanto pessoa preta, tem que se reestruturar sozinho. Tem a questão também de ser preto e estar na moradia da universidade, que em sua maioria tem pessoas pretas também, e aí a gente vê vários conflitos, confusões e dificuldades para essa resistência de estar nessa universidade. Sem contar essa questão do epistemicídio, né, que Sueli Carneiro relata, de que lá, muitas vezes, a nossa intelectualidade não é válida. Então, a gente padece muitas vezes. O Edson colocou muito bem, né? Se eu desistisse, quando que eu poderia voltar? Eu fico pensando nisso enquanto juventude vestibulanda também. Né? Quando que eu vou voltar? Eu estou programado para fazer Enem esse ano. Gente, vou contar uma novidade para vocês. Eu quero fazer direito. Eu vi, tipo, toda essa área filosófica me leva para esse campo da defesa, do direito. E talvez, né, a sociedade me dê mais valor quando eu for doutora, querida. Eu vou chegar no doutorado, tá? Não vou ser só advogada. Mas, enfim, eu tô nesse processo também de
de estar vestibulando, então eu questiono muitas vezes o fato de eu ter trancado. Eu tranquei por 3 semestres e aí depois ou você volta ou não dá mais. E não me arrependo, mas sempre faço reflexão quando poderei voltar. E quero. Só que é um processo difícil, tanto o pré-vestibular quanto estar na universidade. Então, é resistência total. Por isso que a gente falou hoje de intelectualidade, mana, e olhar para essas mulheres pretas que muitas vezes a gente encontra nas rodas de conversa na vida e ver que elas fizeram um doutorado e ver que elas chegaram ao campo do mestrado, né? E ver que elas são pesquisadoras. E porque a nossa ancestralidade não é de ontem, a gente não tem pensamento crítico de ontem ou do nosso próprio ser. Essas mulheres pretas também estão na universidade. Então, o pouco do que nós temos, vamos resistir, porque é muito importante que a gente passe para a segunda fase, de ser professor do nosso próprio povo, certo? E é violento esse processo. A primeira universidade do mundo foi em Marrocos, Egito, gente. Universidade da Vida. E aí é, é uma cultura nossa, né? Os livros também são uma cultura nossa. A Biblioteca de Alexandria foi queimada. Todo o nosso conhecimento egípcio, né, foi queimado. Então, a intelectualidade, a academia também é nossa. Só que vai ser aos poucos que nós vamos ocupar. A lei de cotas tem que ser muito mais melhorada. Por quê? Eu estava lendo esses dias, estava estudando uma formação política, e eu vi que em um determinado tempo existia uma cota de 20% para que pessoas que tivessem seus ancestrais coronéis e donos de terras do Brasil, que eles tivessem 20% de cotas para adentrar as universidades. E o que são as nossas cotas, as nossas meras cotas, porque é muito difícil. A gente entra em competição com a lista geral, nós não temos privilégio dentro do sistema de cotas e tem que se muito trabalhar ainda, né? Porque a gente vê, né? Se é para o branco, pode ser 20%. Agora, se é para o preto, tem 3 vagas lá. Tamo de olho. É isso. E sobre a outra pergunta, vocês podem colocar rapidinho? Ah, tá. Bom, teve um pouco de contradição nessa questão da utopia. Por quê? A utopia é um pensamento real. Se nós, pessoas pretas, não pensarmos no fim do racismo, nós já temos a noção da morte agora, né? Somos corpos mortos. Se nós não tivermos a esperança utópica de que o racismo vai acabar, nós não sobrevivemos. E uma das coisas que a filosofia africana me traz é a perspectiva de vida, porque com isso a gente pensa um lado futuro. Por exemplo, a ciência mostra nos filmes científicos não mais pessoas pretas em um determinado tempo, né? Agora a mídia vem mudando isso, o cinema vem mudando isso. Mas, por exemplo, se você observar a maior parte dos filmes de conhecimento científico, enfim, aqueles negócios lá de Terra, evolução, Matrix e tudo mais. As pessoas não são pretas e existem robôs. Então, as pessoas brancas e a ciência branca não pensam na nossa existência no futuro. E o que a filosofia africana faz para que a gente pense o fim do racismo, pense perspectivas e construções de políticas e vida a partir da nossa vitalidade. Por quê? Com isso acontece o afrofuturismo, a gente projeta a nossa própria imagem no futuro. Então, se eu não projetar o fim do racismo, eu estou projetando a minha morte no meio disso. Seja lá por qual braço do genocídio for. Se você é LGBT, se você é mulher, se você é jovem, preto, periférico, está saindo da sua casa. Independente, o braço do genocídio vai te atingir. Mas se você não criar uma perspectiva da sua imagem no futuro, que é essa questão da utopia, não vai dar certo, não vai viver. E uma das coisas que eu prezo e falo muito para as minhas amigas pretas, meus amigos pretos, é que a gente não deve viver com a ideia de solidão ou de morte tão rápido. Nós temos que projetar que, tipo, beleza, estou fazendo cursinho agora. Por mais que eu não quero entrar na faculdade agora,
mas com 24 anos eu vou entrar. Foi isso que eu determinei para mim, assim, coisas a curto, médio e longo prazo. Então, sair da universidade com 26 anos eu volto. Vou vivenciar todo esse resto de tempo, ter foco nos trabalhos, estudos. Isso é perspectiva de vida e entender que um dia o racismo vai acabar, ou que nós podemos romper com o nosso poder. Por isso vem a palavra empoderamento, né? Com o nosso poder, romper essa estrutura para construir coisas e mandar mesmo e falar assim, toda essa ideologia racista, eu vou construir até ter uma família preta no futuro. Porque romper o racismo está para além da problemática branca, para uma pessoa preta. Romper o racismo é ver, talvez, o filho dela nascer. Ou ver, talvez, essa volta da universidade para casa e ver que a sua família valorizou tudo que você determinou ser. Né? É isso. Enquanto a Nathalie está entrando aqui, porque ela falou que caiu a internet, só vou fazer a última pergunta, aí teria que ser bem rapidinho, porque a gente já teve uma aula praticamente, 1h40, hora do intervalo já. Ah, é verdade. E aí a Paloma, que é uma das professoras também, ela falou assim, boa noite, Sue. Está sendo de grande reflexão sua live. Gostaria de saber se ao buscar e ter autonomia intelectual preta, corre-se o risco de sofrer a apropriação intelectual, desculpa, por pessoas brancas. Você tem experiências ou relatos em relação a isso? Ela está falando sobre essa apropriação do intelecto branco, né? Uma das coisas que eu mais ouvi na universidade, principalmente de professores docentes pretos, é que, mesmo com toda essa radicalidade da autonomia, eu ainda teria que aprender autores brancos. Eu ainda teria que aprender essa grade que a universidade apresenta, a educação, o cursinho e tudo mais. E isso não cai no campo da apropriação cultural, porque uma das coisas que eu acredito é o processo de reontologização. Então, por exemplo, se uma pessoa branca começa a entender também que o mundo se deu errado e a partir desse quesito raça. Se ela começa a entender e ela vai se aculturar, na filosofia africana a gente fala se sulear para valores antigos que seriam do sul, da África antiga, se ela se redirecionar a isso, ela está se apropriando culturalmente. Por quê? Mesmo tendo percepção de toda essa ideologia e vivência já dada, ela estaria se redirecionando a uma cultura a qual o corpo dela e subjetivo dela não pertence. Mas, quando uma pessoa preta faz isso, o que acontece? Nós estamos passando por um processo de embranquecimento, porque foi nos imposto no meio do caminho. Então, a gente passa por esse processo de branqueamento das ideias para aprender essa história que se dá no universal, no campo de que só ela existe, no campo de que ela é alcançável para todos, inclusive para as pessoas pretas e brancas. Então, a pessoa preta vai de encontro a esse universo que já está dado como universal, que já está dado como único. Ela não faz o processo de ir até o soleamento. Então, ainda assim, nós passamos, descobrindo a questão do racismo, nós passamos por essa branquitude ainda, para aprender a se civilizar e sermos ouvidos a partir de um lugar de fala que visa profissionalidade e método civilizatório. No caso, tipo assim, enquanto pessoa preta, se eu buscar a minha intelectualidade a partir do que a academia me apresenta para ter uma ascensão social, eu estou me permitindo passar por um processo de embranquecimento para ser aceita na mesma sociedade ainda dessa pessoa branca. Por isso que nós fazemos o processo ao contrário, mas não deixamos de viver as nomenclaturas e também estudar as nomenclaturas ocidentais. Por quê? A culpa também não é nossa de estarmos aqui. Então, temos que fazer algo.
certo? Temos que fazer algo disso que está dado. Então, isso se dá a pesquisa. Já me auxiliaram, me falaram muito, muito, muito. É isso, vai passar por um processo. Eu gosto de estudar Deleuze, por exemplo. Deleuze é um filósofo contemporâneo, branco, francês. Então, tipo assim, é isso, eu vou ter que estudar porque as práticas filosóficas já estão dadas no Ocidente. E muitas vezes o meu corpo não corresponde ao meu intelecto, mesmo ele estando sendo descolonizado, porque as práticas ainda estão em mim. Tipo esse processo de rememoração. Foi Platão que ensinou. Platão fala sobre a mimese, aí ele cria essa questão da poética, ele fala sobre a relação do ser humano ali para chegar ao catarse, a uma dramaturgia, uma história de vida. Então, ainda assim, eu tenho que viver práticas a qual pessoas brancas, porque, por exemplo, Deleuze se apropriou de várias filosofias africanas. Platão se apropriou de várias filosofias africanas. Heidegger, Nietzsche se apropriaram de filosofias africanas. Então, quando eu falo que eu estou aprendendo, ou quando eu parto aprendendo de um intelecto da branquitude também, eu estou aprendendo sobre o que o branco se apropriou da minha própria cultura, que era antiga. Curioso isso, né? Nós estamos aprendendo sobre os nossos valores que foram branqueados. E nós temos que passar por esse processo, porque senão a gente não vai romper muita coisa. É a mesma coisa que eu falo para as meninas. Temos que passar pelo processo de ser feministas, depois sermos feministas negras, depois sermos mulheres africanas, e assim por diante, porque isso é filosofia. Você ir conhecendo, conhecendo, trazendo para o seu ser, filtrando e expandindo o resto. É isso. Acho que é só Nathalie? então. Só estou aqui no processo de admirar mesmo essa fala potente, Suelen. Nossa, realmente, sim, a nossa live mais extensa, porque realmente coube, né? Eu acho que o pessoal está aqui atento, ouvindo isso tudo, porque a potência da sua fala foi magnífica, assim. Tudo que você trouxe para a gente, né? Muita coisa para mim, né, que não estou no movimento, obviamente sou aquela que tenta entender, que acompanha os processos, mas realmente de fora do movimento, muita coisa nova, importante para estudar, fui anotando aqui as referências, como falei, algumas eu conhecia mesmo, procurava estudar, algumas outras achei bastante importante procurar mesmo, acho que esse é o processo, né, esse termo que você trouxe, né, do epistemicídio, fundamental, né? Como a sociedade faz isso, né? Acho que é o pior modo de você matar um povo é esse mesmo, né? Essa que você começou a falar mesmo, você começou falando da sua fala justamente de como você não se reconhecia nos conteúdos escolares, né? E isso é fundamental, né? Quer dizer, a história contada por quem domina, né, a sociedade, ela faz isso mesmo, né? Ela destruiu a história de um povo que era um povo que não estava aqui para trabalhar, para ser escravizado, né? Tem história, tem processo, tem luta, tem resistência. Tudo isso constituía epistemologia e tudo isso foi apagado da história do Brasil, foi contada por quem dominava. Então, assim, eu acho que realmente esse termo que você trouxe é de uma potência tão imensa, né? É algo que tem que ser tão ressaltado e trazido, principalmente a gente que é da educação, né? Esse é o nosso grande dilema, assim, né? Se faltar no livro que está aí, né? Não dá para fazer educação com o que está aí. Quer dizer, como professores, nós também temos que ser epistemólogos, né? A gente tem que construir o nosso saber da onde buscar conhecimento, senão a gente vai continuar perpetuando, né, o que está posto. Então, a sua fala hoje, para mim, assim, eu fui entrando, né, no seu raciocínio, entrando nessa coisa que você fez, nessa dialética, né, da sua razão, e foi muito bacana te ouvir, realmente, assim, tudo que você disse foi maravilhoso hoje pra gente, assim. Então, só tenho que agradecer muito toda a sua fala, né, acho que essa live é para ser vista e revista muitas vezes, sem dúvida eu vou resgatar muita coisa que você disse.
tá? Então, de novo, a gente falou um pouquinho antes dela entrar ao vivo, mas eu espero mesmo te conhecer pessoalmente, esteja no caminho que você conhecer, que você escolher, no seu direito, onde for, espero que a gente consiga te ouvir, porque eu estou entendendo que você só tem a realmente crescer de conhecimento e compartilhar aqui com a gente, então espero que logo você esteja aqui em Araras com a gente pessoalmente, para contar ainda mais essa sua história maravilhosa, com mais conhecimentos aí. A coisa do Enem está complicada, a gente tem muita coisa para discutir. Independente do que aconteça, a gente deseja sucesso e que realmente você esteja aqui com a gente pessoalmente o quanto antes, tá? Em nome de todo o Fiscurso, eu agradeço muito mesmo esse tempo disponibilizado para a gente, Sueli. Muito obrigada, Nathalie. É muito bom firmar a certeza, firmar um não também, saber que a gente está indo no caminho certo, pode ir ainda mais e arrastar muitas pessoas. Obrigada, Edson, também Flora. Nós. Obrigado você. A gente que agradece, foi muito bom hoje. Muito obrigado. Então é isso, gente. Muito agradeço também ao Edson e à Letícia. Ah, eu cortei a Letícia. Eu tenho que agradecer aos dois também, porque o pessoal do Fiscurso sempre trazem coisas para a gente sempre refletir junto e trazem gente muito interessante para trazer para a roda de conversa. Então, obrigada ao Edson e à Letícia também por proporcionar, por trazer esse grande achado que é a SUE aqui para o grupo. Su, acho que é isso. Obrigada por você ter aceitado o convite. E, bom, a gente ainda vai se ver, mas espero que a gente se veja em Araras também, né? Para poder ter outras experiências, outros contatos com os outros professores, principalmente, com os nossos alunos. E acho que é isso, só agradecer mesmo por todo esse ensinamento, essa aula mesmo que você deu pra gente. Muito obrigada mesmo, sou muito grata ser sua amiga e poder É estar nóis. contigo até Tamo hoje. junto. Pessoal, eu gostaria de deixar um informativo também. Me sigam nas redes sociais. Eu sou artista, cantora, compositora, atriz. Então, me sigam nas redes sociais, Nala Sue Abdê. Tamo junto e vamos trocar. É isso então. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, galera. Beijinhos.